Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Glória a Deus, me encontro muito alegre por mais uma vez retornar a esta casa, é uma alegria. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Pablo. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Meu amigo Ezequiel, é uma honra, um prazer. Falei com ele que vai ser até difícil pregar aqui hoje, igreja. Pablo, Ezequiel, na minha cola aqui, mas que Jesus me dê graça para pregar pelo menos metade do que eles pregam. Amém? Eu trago um abraço do meu pastor Lindomar Amorim, para toda a igreja. Amém? Sintam-se abraçados por ele. Está me acompanhando meu amigo Maicon, que Deus te abençoe, está sempre comigo. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação da igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Versículo de número 9, por gentileza. Glória a Deus. Eu já consegui sentir a presença de Jesus aqui neste lugar. Glória a Deus. Você localizou aí? Amém? Nós vamos ler a parte B do versículo. E diz assim: E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: O que te fazes aqui, Elias? Eu vou tomar a liberdade de ler pela segunda vez com você. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: O que fazes aqui, Elias? Você pode glorificar a Deus pela sua palavra. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho por mim que Deus ele levanta homens com um determinado propósito. Quando nós olhamos para os grandes homens que Deus levantou dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos que desde o início de todas as coisas, Deus ele levanta homens com um propósito específico. Nós vamos ver isso com Moisés, com Josué. Moisés ele é levantado por Deus para ser o grande libertador de Israel. Israel está cativo dentro do Egito e Deus levanta Moisés para ser o libertador de Israel do cativeiro do Egito. Quando nós olhamos para o Josué, que foi o seu sucessor, Josué é levantado por Deus para dar seguimento ao trabalho de Moisés. Ele leva o povo até a terra prometida. E dentro desses homens que Deus levanta com um determinado propósito, nós vamos ver que Elias é um desses homens que foi levantado por Deus para um propósito específico. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, no momento em que nós lemos esse versículo, nós vamos ver que Elias ele é levantado por Deus para profetizar para Israel e para o rei que está governando Israel no tempo de Elias. Elias ele tem uma relevância tão grande dentro da Bíblia que ele é chamado por alguns de leão dos profetas. A importância de Elias dentro das Sagradas Escrituras ela é tão grande que quando nós olhamos ainda no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus no Monte da Transfiguração. Vai aparecer dois personagens ao lado dele, vai aparecer Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então Elias ele é um camarada bem conhecido e importante dentro da Bíblia Sagrada. Como eu disse a vocês, Elias é levantado por Deus para profetizar para Israel e para o rei que está reinando sobre Israel no tempo de Elias, que é o rei Acabe. Quando nós olhamos para a história do rei Acabe, nós vamos ver que Acabe ele surge no trono de Israel após uma breve revolta do povo de Israel, nós podemos dizer assim, quando ainda no tempo do profeta Samuel, o povo vai pedir Samuel para que orasse a Deus, pedindo para que Deus lhe enviasse um rei, para que reinasse sobre Israel. E isso era para querer se comparar com os outros reinos, que tinha-se um rei físico reinando sobre eles. Samuel ele faz isso, ele ora a Deus, ele pede a Deus. E Samuel ele se entristece porque ele acha que o povo está rejeitando a ele. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando a você, mas o povo está rejeitando a mim. E quando nós olhamos para este cenário em que Israel está vivendo, nós vamos notar que após o período dos juízes, Israel vivia uma teocracia. Era Deus quem reinava sobre o povo. Era Deus quem governava o povo. E Israel está rejeitando o próprio Deus, pedindo para que Deus enviasse um rei para que reinasse sobre Israel. Assim é feito. Deus pede para Samuel escolher alguém. E é aí que entra Saul. Após Saul vem Davi. E após Davi vem Salomão. Após Salomão entra Jeroboão. E acontece a divisão dos reinos. Reino sul e reino norte.
Jeroboão comanda e reina sobre o reino norte, enquanto Jeroboão, me perdoe, esqueci o nome aqui agora, mas ele reina sobre o reino sul de Israel. Mas vamos lá, quando nós olhamos para este cenário de Israel, nós vamos ver que passa reino após reino, e rei começa a reinar um atrás do outro dentro de Israel, até chegar o rei Acabe. A Bíblia vai dizer que o rei Acabe ele fez muito mais para irritar ao Senhor do que todos os outros reis que governaram antes de Acabe. E por que Acabe ele irrita tanto ao Senhor? Porque Acabe ele traz para dentro de Israel a idolatria, e isso por influência de sua mulher. A sua mulher, uma mulher maligna chamada Jezabel, ela se casa com Acabe, e por influência de sua mulher, Acabe ele traz para dentro de Israel a idolatria. Ele traz para dentro de Israel o culto pagão, o culto, a adoração a Baal. Deus, ele começa a se irritar com a atitude de Acabe. E por influência de Acabe, o povo de Israel começa a seguir o próprio caminho de Acabe. Começa a trocar Deus, deixa Deus de lado. Ele começa a adorar a Baal, a proclamar cultos estranhos dentro de Israel. E aí que Elias entra no cenário. Deus levanta Elias para profetizar contra Acabe e também contra Israel. Elias aparece no cenário, no capítulo de número 17, como o tisbita. E quando nós olhamos para essa referência chamada tisbita, nós vamos ver que não faz referência ao nome ou sobrenome do profeta Elias, mas tisbita faz referência ao local de origem do profeta. Este vilarejo, esse local chamado Tisbe ou Tesbe, como você preferir, ele ficava nas regiões ali de Gileade. Só que o interessante da localidade do profeta Elias é que quando nós olhamos no mapa de Israel, nós vamos observar que a localidade de origem do profeta Elias, ela não é encontrada dentro do mapa de Israel. Então, se a Bíblia não nos falasse que Elias era tisbita, nós nunca iríamos saber que este tal lugar existia. E isso é interessante, porque Deus está levantando um profeta de um lugar desconhecido para profetizar para Acabe, para o reino de Israel. É interessante, porque Deus está levantando um profeta de um lugar que ninguém conhece, ninguém sabe, para profetizar para Israel. E isso aqui quebra qualquer pensamento de alguém que sempre diz, saiu da onde, surgiu da onde, apareceu da onde. Porque Deus, observa isso daqui, Deus não depende de localidade geográfica quando Ele quer levantar alguém. Deus não depende de influência quando Ele quer levantar alguém. Deus, Ele não depende de quantidade de seguidores no Instagram quando Ele quer levantar alguém. Observa, quando Deus Ele quer levantar alguém, Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele leva até onde Ele quiser e Ele tira da onde Ele quer. Deus não depende de opinião alheia quando Ele quer levantar alguém. Observa, Deus ele olha para Elias, Elias olha para Acabe e diz assim, perante a minha palavra não vai chover, não vai cair orvalho perante a terra. Observa isso daqui, igreja, porque essa profecia de Elias para Acabe vai trazer para Elias visibilidade. Elias vai ficar conhecido porque um camarada que saiu de um lugar desconhecido está dentro do palácio do rei profetizando que não vai chover, que não vai cair orvalho. Isso traz para Elias uma certa visibilidade. Elias está aparecendo no cenário, o ministério de Elias está crescendo. Aí chega Deus para Elias e diz assim, Elias, foge para Querite, se esconde lá. Eu preciso que você preste atenção nisso daqui, porque se fosse Deus falando para a minha geração de hoje, ia ter muitos dizendo que era o diabo. Por quê? Porque logo agora que Deus me levantou, Deus me exaltou, meu ministério está crescendo, Ele manda eu me esconder. Mas preste atenção, igreja, o esconderijo, a ordem de Deus para Elias se esconder, envolvia livramento para a vida de Elias, porque tem hora que é necessário a gente sair do cenário de visibilidade para Deus nos preservar. Você sabe por quê? Porque quem está sendo visto, ele não se torna alvo somente dos homens, mas também se torna alvo do inferno.
Observa, Deus olha para Elias e diz: Elias, foge para Querite, se esconde lá, porque eu já ordenei aos corvos que lá te sustente. Elias, ele obedece à voz do Senhor, ele vai até Querite. Querite significa cortar, colocar na medida certa. Ele se esconde em Querite. E agora eu preciso que você preste atenção nisso daqui. Deus disse que iria, que já tinha ordenado aos corvos que ali sustentasse o profeta Elias. Mas eu preciso chamar a sua atenção para isso, porque quando nós olhamos para características do corvo, nós vamos observar que corvo, ele come, se alimenta de carne podre, de carniça. E eu lhe pergunto, como é que um animal que se alimenta de carne podre vai levar carne fresca para alguém no deserto se alimentar? É Deus usando aquilo que para Elias era impossível ser usado para manter eles de pé na presença dele no deserto. Eu preciso liberar uma palavra para a tua vida essa noite, porque Deus vai começar a usar na tua vida aquilo que para você não tem sentido, mas ele vai te sustentar na presença dele. Deus vai usar aquilo que para você não faz lógica nenhuma, mas ele vai te manter de pé na presença dele. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui. Os corvos sustentam Elias no Querite. E agora ele começa a beber a água do ribeiro. Só que o problema é, o ribeiro seca. E agora Deus dá uma nova ordem para o profeta. Elias, o ribeiro secou. Faz um favor para mim. Vai para Sarepta. Porque eu já ordenei a uma viúva que lá te sustente. Eu imagino o processo que Elias está passando neste momento. Observa que a caminhada de Elias é sair de um lugar que ninguém conhece, passar por Querite, ser alimentado por corvos, e agora ter que ir atrás de uma viúva que Deus já havia ordenado para que o alimentasse. E eu imagino o pensamento de Elias, porque naquela época o sustento era vindo da parte dos homens. A mulher já tinha perdido o seu marido, ou seja, lhe restava o seu filho. O filho tinha que trazer o sustento para dentro da sua casa. Eu imagino o pensamento de Elias: rapaz, como é que eu vou até Sarepta para uma viúva para ali me sustentar? Eu já acabei de ser sustentado por corvos, e agora Deus está me mandando ir para a casa de uma viúva, porque ela vai me sustentar ali. Mas observa que Elias, ele obedece à ordem de Deus. Ele vai até Sarepta. Lembra que Querite significa cortar para colocar na medida certa. Sarepta significa fundir, passar pelo fogo. Então são dois processos que Elias está passando na sua vida. Deus manda o profeta para o deserto, para Querite, para ele ser cortado, colocado na medida certa. Agora Deus ordena para que ele vá para Sarepta, que depois de ser cortado, colocado na sua medida, Deus vai pedir para que o profeta passe pelo fogo. Então são processos que Elias está vivendo dentro do seu chamado. Elias, ele obedece à voz do Senhor. Ele vai até Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele já vai dar de cara com a mulher. A mulher está colhendo alguns gravetos. Ele olha para a mulher e diz assim: mulher, me dá um pouquinho de água, eu estou com sede. E quando a mulher olha para ele e diz assim: ok, vou pegar água para você. Ela vai, e quando ela se vira para ir buscar água, Elias dá um grito na moça e diz assim: ei, me traz um pouquinho de comida, porque eu estou com fome. A mulher olha para Elias e diz assim: Elias, eu não tenho o que comer. Eu estou pegando alguns gravetos aqui, porque eu e meu filho nós vamos nos alimentar. E vamos esperar a morte bater na nossa porta. Só que eu imagino Elias no seu pensamento: mas eu vim debaixo de uma palavra. E qual era a palavra? Eu já ordenei que a mulher que está lá te sustente. Mas observa que a ordem de Deus, o sustento de Deus, ela não servia somente para o profeta Elias. A provisão de Deus, ela também estava se enquadrando na mulher. Por quê? Porque o cenário que a mulher estava era um cenário de crise. A mulher estava colhendo gravetos,
para poder esperar a morte. Observa que o cenário da mulher é um cenário de crise. A mulher está com fome, está passando fome. Não chove sobre a terra, não tem alimento. Mas Elias está no seu pensamento: eu vim debaixo de uma palavra. Eu vim debaixo de uma palavra. Observa que a mulher está no seu momento de crise, mas eu louvo a Deus, porque sempre em um cenário de crise, Deus sempre tem um momento de provisão para a vida daquela mulher. Aleluia! E qual era a palavra que Elias libera para a mulher? Olha, vai e faz. Por quê? Porque a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar. Observe, igreja, a mulher, ela faz a comida para Elias, ela abre a porta de sua casa para o profeta, porque enquanto a gente começa a fazer pelo reino, o reino se responsabiliza de fazer pela nossa casa. A mulher não tinha nada dentro na sua casa, mas ela abre a porta para receber Elias, e enquanto Deus começa a tratar de Elias, Deus também trata da mulher dentro da casa dela. A Bíblia vai dizer que a mulher vai ter fartura de farinha e de azeite. Observe, igreja, o tempo de farinha e de azeite continua. Só que o problema é, o filho da mulher adoece. E em quem que ela vai colocar a culpa? Em Elias. Tu veio para cá para trazer os meus pecados contra mim? A Bíblia diz que ela começa a questionar o profeta Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias vai tomar o menino está morto. Elias vai tomar o menino no colo. Ele vai subir com o menino para o seu quarto. Isso aqui é interessante. E eu sei que isso aqui dói. Porque o problema da nossa geração de hoje é, Elias está com um problema, certo? E para onde que ele leva o problema? Para dentro do quarto. O problema da nossa geração hoje é pegar o problema e expor aqui. Elias, ele nos ensina uma lição muito importante. Porque em uma era de mundo digital, da era do mundo digital, tudo que acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz... Igreja, nós temos que aprender a pegar os nossos problemas e levar para o nosso quarto. Vai ter horas que nós vamos ter que fazer igual Jesus nos disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e apresenta o teu problema para aquele que pode resolver. Porque a gente está muito preocupado em ter visibilidade, igreja. A gente não pode quebrar uma unha, ralar o joelho, que a gente está postando nas redes sociais. Nós temos que aprender a levar nossos problemas para quem pode resolver eles. A Bíblia vai dizer que Elias, ele ora dentro do quarto pelo menino. E a Bíblia vai dizer que a vida vai tornar a entrar nele. Ele vai descer com o menino, vai entregar para a mãe. E a palavra da mãe para Elias é: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Glória a Deus. Observa que a mulher está olhando para Elias e está dizendo: agora eu sei que tu és homem de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: quando tu sai na rua, o teu vizinho te enxerga como? É como homem de Deus? É como mulher de Deus? Observa que Elias, ele sai do cargo de desconhecido para homem de Deus. E este é o maior título que nós devemos carregar em nossa vida. Porque enquanto tem gente correndo atrás de título, pastor, profeta, apóstolo, eu quero ser somente conhecido como homem de Deus. Aleluia.
Elias, ele encerra os seus processos. E agora Deus dá uma ordem para Elias. Qual é a ordem? Se apresenta para Israel. E quando Elias se apresenta para Israel, ele vai propor um desafio para Acabe. Porque Acabe tem profetas comprados. Ele vai propor um desafio. Qual é o desafio? O Deus que responder com fogo, esse será Deus. E por que Elias faz esse desafio? Porque Israel está cocheando entre dois pensamentos. Ou eles adoram a Deus, ou eles adoram a Baal. E Elias, ele propõe esse desafio. Nós vamos fazer um desafio. Quem responder com fogo, o Deus que responder com fogo, este será Deus. Elias, ele passa a vez para os profetas comprados de Baal. E os profetas começam a preparar o seu sacrifício. Eles começam a sacrificar a Baal. Desde as 6 horas da manhã. Está o povo sacrificando. Eles começam a rodar em volta do altar. A dançar em volta do altar. E a nada de Baal responder. A Bíblia vai dizer que Elias vai começar a zombar dos profetas. Cadê o Deus de vocês? Ele deve estar dormindo. Ele deve estar fazendo alguma coisa de interessante por aí. Ou ele deve estar tentando algum outro pedido, porque ele não atende vocês aqui. E de acordo com o que o tempo vai passando, a Bíblia vai dizendo que eles vão começar a se cortar, a se retalhar. É sangue voando para o lado, sangue voando para o outro, e nada de Baal responder. E eles ficam até meio-dia oferecendo sacrifício, e nada de Baal responder eles. Aí Elias chega para eles e diz assim: me dá licença, agora é minha vez. A Bíblia vai dizer que Elias vai restaurar o altar que estava em ruínas. Porque não existe derramamento de fogo com altar bagunçado. Elias restaura o altar. Ele constrói novamente o altar. E quando eu falo de altar aqui, igreja, eu não estou falando de altar físico, não. Porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo, o meu altar é o quê? É o meu coração. Porque tem muita gente pedindo fogo, 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 mas com o coração longe da presença de Deus. Ele começa a restaurar o altar. E quando Elias termina de restaurar o altar, ele vai começar a orar a Deus. E ele começa: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Para que fique sabido que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo. Faz com que desça fogo do céu e esse povo reconheça que tu, Senhor, és Deus sobre Israel. A Bíblia vai dizer que vai cair fogo do céu sobre o altar. E este fogo vai consumir o altar, o sacrifício, as pedras que estavam sobre o altar. E a Bíblia vai dizer que todo Israel, não foi um, igreja, não foi 2, não foi 3, não foi 10, mas foi todo Israel, vai se prostrar com o rosto em terra, e vão começar a clamar: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Eu imagino meu amigo pastor Pablo, eles olhando uns para os outros e dizendo: mas que Deus é este, que somente com uma oração faz fogo cair do céu? É o mesmo Deus a qual João vai dizer no livro do Apocalipse, quando ele diz que o seu cabelo é branco como a lã, os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos são como chama de fogo, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui. Elias, ele vai matar todos os profetas que estão ali. Acabe vai ficar ali na presença de Elias. Elias, ele vai mandar o seu servo subir até o alto do monte. E ele vai pedir para que o seu servo olhasse e ver se ele conseguisse ver alguma coisa.
E a ordem de Elias para o servo é: sobe lá 7 vezes. E vê se tu enxerga alguma coisa. Ele sobe a primeira vez e não vê nada. A Bíblia vai dizer que Elias vai meter a cabeça entre os joelhos. E por que Elias faz isso? Elias está com uma certa dor de parto. Porque era uma técnica das mulheres do Oriente Antigo fazer isso quando estava prestes a dar à luz. Elias, ele coloca a cabeça entre os joelhos. E igreja, eu tentei fazer isso. E eu vi que a idade está chegando para mim. Porque quando eu fui tentar levantar, misericórdia. Mas vamos lá. Elias, ele coloca a cabeça entre os joelhos. Ele dá a ordem para o seu servo: sobe lá 7 vezes. Ele sobe a primeira, não vê nada. Sobe a segunda, não vê nada. Ele vai à terceira, ele não vê nada. Se fosse os crentes de hoje em dia, já tinha parado de subir. Ele sobe 7 vezes, igreja. E a Bíblia vai dizer que ele vai ver agora subindo do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ei, igreja, você consegue enxergar uma nuvem do tamanho da mão de um homem? E quando ele chega para Elias e diz: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias vai dizer assim para Acabe: Acabe, emparelha o teu cavalo e desce correndo. Por quê, cara? Por quê, Elias? Porque está vindo aí um ruído de uma abundante chuva. Só que a pergunta é, igreja, abundante chuva numa nuvem do tamanho da mão de um homem? E aí eu fui entender. O sinal é pequeno, mas o milagre aqui está para vir. Eu posso ser profeta para a vida de alguém aqui essa noite? Não se preocupa com os pequenos sinais de Deus, não. Porque são dos pequenos sinais que acontecem os maiores milagres, igreja. A nuvem é pequena, mas o milagre que está vindo é grande. Aleluia, talvez você esteja vendo um sinal da parte de Deus que seja pequeno, mas eu posso profetizar na tua vida essa noite: se prepara, porque o milagre que está para chegar, ele é grande. O sinal, ele pode ser pequeno, mas o milagre, ele é grande. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Não menospreze os pequenos sinais de Deus, igreja. Porque são deles que vêm os maiores milagres. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Elias desce. Acabe, ele chega para sua mulher, Jezabel, o fofoqueiro do Acabe. Ele conta tudo o que Elias fez. Jezabel agora vai mandar uma mensagem para Elias, vai dizer: Elias, eu vou te matar. E o que Elias vai fugir? O que Elias vai fazer? Ele vai fugir. Ele foge para o deserto. A Bíblia vai dizer que ele vai deitar embaixo de um pé de um zimbro. Ele vai orar a Deus pedindo a morte. Na nossa linguagem hoje, era Elias dizendo: Deus, para mim não dá mais. Não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais profetizar, já deu. A Bíblia vai dizer que Elias está dormindo, pediu a morte, está dormindo. Vai vir um anjo, vai cutucar Elias e vai dizer: Elias, levanta, come e bebe. Porque muito longa ainda é a tua caminhada. Elias, ele se alimenta, ele come, ele bebe e volta a dormir. Aí a Bíblia vai dizer que agora o anjo do Senhor. Observa que o primeiro anjo que veio acordar Elias é um anjo. Agora não, agora é o anjo do Senhor. Alguns teólogos falam que isso aqui é uma teofania. É uma manifestação divina. Era o próprio Deus cutucando Elias ali. Ei, Elias, tu não quis ouvir meu anjo, não? Então, pera aí.
Agora tu vai me ouvir aqui. O anjo cutuca Elias e diz assim: Elias, levanta, come e bebe e segue a tua viagem. Elias, ele ouve, ele levanta, ele come, ele segue a viagem. Elias agora ele segue a viagem, mas ele se esconde dentro de uma caverna. E o texto que nós lemos aqui, esta é uma pergunta que Deus ele faz para o profeta Elias. O que tu está fazendo aqui, Elias? Eu imagino Elias no seu pensamento, dizendo: eu vou me esconder na caverna. Porque eu tenho certeza que se eu me esconder lá, Deus não me acha. Mas observa, eu preciso que você preste atenção no detalhe do texto. A pergunta que Deus faz para Elias é: o que tu fazes aqui? Não é o que tu fazes aí. Tem uma diferença. Porque se Deus falasse assim: Elias, o que tu fazes aí? Era Deus aqui e Elias lá. Mas não. A pergunta é: o que tu fazes aqui, Elias? Porque antes de Elias pisar dentro da caverna, Deus já estava lá esperando ele. E é por isso que eu falo e eu encerro aqui. Não adianta você fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Não adianta você querer se esconder daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus marcou um encontro com você aqui essa noite e está te fazendo uma pergunta: vai ficar escondido até quando? Vai ficar escondido até quando? Sacode a poeira, levanta, porque muito longa ainda é a tua caminhada. A igreja se coloque de pé que nós vamos orar. Glória a Deus. Antes de orar, eu preciso perguntar: tem alguém para Jesus aqui essa noite? Se tiver, dê um sinal com a sua mão, que nós vamos estar orando pela sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar para os caminhos de Deus. Tem alguém para Jesus essa noite? Se tiver, levante a sua mão, faz um sinal com a sua mão. Nós vamos estar orando pela sua vida hoje. Tem alguém para Jesus essa noite? Pedro, eu não sou evangélico e eu quero aceitar Jesus hoje. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador essa noite? Se tiver, faz um sinal com a sua mão. Não tem? Que Jesus te deu uma outra oportunidade. Mas eu não posso deixar de falar: Jesus está voltando. E só vai subir quem estiver com o nome escrito no livro da vida. Não tem ninguém para Jesus? Nós vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra aqui essa noite. Ó Pai, eu creio que a tua palavra falou aos nossos corações de uma maneira especial. Ó Pai, eu sei que, ó Pai, nós iremos sair daqui de uma maneira diferente, ó Pai, da qual entramos aqui essa noite. Ó Pai, não porque, ó Pai, o pregador pregou, ou os hinos que foram, ó Pai, entoados aqui, mas foi pelo poder da tua palavra. Deus, continue conosco, nos fortalecendo na tua presença. Deus, essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.